Olá, você ouvinte e você que está assistindo o podcast KSHB Educação Corporativa. Hoje mais um episódio que falaremos com empreendedoras e empresárias aqui de Pouso Alegre e dialogaremos sobre uma experiência que tivemos no nosso seminário Empretec. Então é algo muito novo e muito interessante. Olá, Dani. Olá, Larissa. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia, Kaminski. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Tá tudo bem. Animada para hoje. Olá, como é que vocês estão? Já estávamos com saudade de reunir, conversar um pouquinho, né? Então, né? Obrigada pelo convite. É um prazer poder conversar com O vocês um prazer é pouquinho nosso estar recebendo aí tanto vocês, os nossos colegas empretecos, né? Já teve aqui o Caio, o Henrique, outros passarão por aqui nos próximos dias. E é muito bom a gente trocar uma ideia, né? Já estamos chegando quase um mês que nós terminamos o Empretec. Olha como é que o Passa tempo rápido, Passa né? muito rápido. né? Mas nós vamos falar agora sobre vocês. Sobre vocês. Quem é Dani? Quem é Larissa? O que vocês fazem? As empresas que vocês atuam? A formação de vocês? Fiquem à vontade para vocês falarem o que desejarem. Vamos começar com você, Larissa? Bora. Bom, eu sou a Larissa Amorim, eu sou advogada, né? Eu já formei há algum tempinho aqui, e aí eu sou sócia do escritório Kleber Dantas Advogados. Então Olha. a gente trabalha com empresários, na maioria dos nossos clientes são empresários. Então essa formação e esse seminário foi bom para eu crescer como empresária, mas também para saber lidar com os empresários, né, que são meus clientes. Então, a gente faz uma advocacia preventiva e atende todos os problemas do empresário. Então, na parte civil, tributária, trabalhista. Então, o escritório de advocacia é com foco no empresário. Que legal. E também tem uma agência de turismo, né? São dois universos muito diferentes, né? Mas é uma paixão que eu tenho e foi um sonho que no meio da pandemia eu resolvi abrir a agência. Então, como advogada, eu já estou atuando há 13 anos no escritório Kleber Dantas, eu sou sócia lá com o Kleber, e a minha agência completou esse mês 4 anos. Como que chama a tua agência, Chama Larissa? Libertar. Libertar. Isso mesmo. Aí você, ouvinte, você que está nos assistindo, quiser viajar pelo mundo, ó, já tem já o caminho aí, procurar a Larissa lá na Libertar e com certeza você fará um programa fantástico de viagem aí, seja no Brasil, seja fora do Brasil e assim por diante, né, Larissa? Com certeza. É. Eu sou apaixonada, eu amo falar. Às vezes quer me mandar uma mensagem só pra gente trocar uma ideia também, fiquem à vontade que eu adoro conversar sobre Trocar viagem. experiências, né? Trocar experiências. No final, elas vão passar para vocês as redes sociais das empresas que elas atuam, delas e outras coisas mais, para que vocês possam fazer contato. E fiquem à vontade, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, para mandar mensagens e assim por diante. E aí, Dani, e você? Olha, eu sou engenheira de produção. Eu me formei na FAI, em Santa Rita do Sapucaí. E eu moro aqui em Pouso Alegre desde um pouco desde depois da pandemia. Eu trabalho numa empresa que chama Mulher em Forma. É uma startup de tecnologia, onde a gente trabalha só com mulheres. E qual que é o nosso propósito e o nosso objetivo como empresa? A gente democratizar o estilo de vida saudável para as mulheres, por meio de tecnologia e inteligência artificial. Então, eu me formei como engenheira, só que eu atuo nessa empresa que é de marketing digital. E desde sempre, eu sempre fui muito da parte de liderança. Então, eu gostava muito, eu já tomava a frente das coisas. Só que eu nunca imaginei de ser uma empreendedora. Então, no meu caso, o Empretec foi essencial para eu poder entender como que funciona a cabeça dos meus sócios atuais, porque eu virei sócia da empresa Mulher em Forma, e agora eu precisava dar esse passo extra. Entendeu? Então, a parte de liderança já fazia parte de mim, mas aí agora eu precisava, poxa, um pouco mais. Então, é isso. E aí a nossa empresa, ela atua no Brasil inteiro, mas o escritório fica aqui em Pouso Alegre. Que legal. Tá vendo só, pessoal? Duas empresárias, duas empreendedoras. O que é espírito empreendedor para vocês?
Larissa, o que que você, independente do seminário que nós fizemos, mas como que você percebe isso? O que que é espírito empreendedor, principalmente nesse mercado que nós temos hoje globalizado, né? E a gente atua no nosso país, mas também a gente sabe que isso expande pelo mundo afora. Eu acho, Kaminsky, que é uma pergunta interessante, porque eu acho que todo mundo tem ali um pontinho de empreendedor. Mesmo aquela pessoa que acha que não tem, ela talvez esteja adormecida. Exato. Né? Eu acho que se você explorar, isso vai crescer. E é um crescimento que, né, desse espírito empreendedor, que ele, quando começa a crescer, ele não tem fim. Ele não para. Só aflora, né? Só aflora. Então, até aquela pessoa que, não, eu gosto de ser CLT, né, de ter o meu horário, de saber o que eu preciso fazer, ela tem ali adormecido. E basta, eu acho que aflorar isso. E eu acho que esses sentidos do empreendedor, eles vão crescendo ao longo do tempo, né? Com isso, conversando com outras pessoas, você estando no meio de outras pessoas. E eu acho que o empreendedor, ele tem que ter... acho que o que é o pulo do gato é a coragem, né? Porque eu acho que hoje em dia tem muitas questões para o empresário lidar. Porém, eu acho que tá muito fácil, não posso dizer fácil, mas eu acho que tá muito tranquilo essa imersão que temos, porque, por exemplo, o meu escritório, ele vai atuar junto com o empresário para resolver problemas que ele não deve lidar. Ele tem que passar para o advogado lidar. Questão da contábil, né, da contabilidade. Ele tem que passar para o escritório de contabilidade. Sim. Então, ser empresário é estar em contato com multipessoas para que possam ajudar ele nessa caminhada. Ele precisa focar naquilo que é o cerne dele, aquilo que é o produto dele, o serviço dele, para que possa ter apoio em outro desses processos. Exatamente. Né? Então, talvez o empresário, né, que esteja começando, talvez não consiga enxergar isso, que obviamente isso vai vindo com o crescimento, né? Eu preciso de um advogado, eu preciso de um contador, eu preciso de um RH bem formado, e aí rede de apoio uma que rede nós de fazemos, apoio, né? E é importantíssimo. E aí, Dani? Olha, eu acho que a gente precisa aflorar, como você disse, esse lado empreendedor, só que hoje em dia a gente tem muitas oportunidades. E se a gente fica só naquilo no automático, você não cresce, você não traz novas possibilidades para o mundo. Então, tem tanta coisa para a gente fazer atualmente, é só um pouquinho, né, de você ir além, de pensar, poxa, como que eu posso melhorar tanto para mim, como que eu posso vender mais, mas como que eu posso ajudar o outro. Eu acho que é muito nesse sentido, como que eu posso ajudar o próximo ali com alguma coisa ele precisa. Então, nesse sentido, a gente tem uma infinidade de coisas. Então, olha só, vocês falaram, somos sócios. O empreendedor tem o desejo de ser dono de algo, fazer algo diferente, fazer algo para ele, principalmente, mas possa atingir uma certa comunidade, pessoas do segmento, alguma coisa assim nesse sentido. A nossa empresa, a KSHB Educacional, e esse podcast tem o nome de Educação Corporativa, porque nós acreditamos que realmente o empreendedor ele tem que se qualificar dia após dia, né? Isso é o que eu queria que vocês falassem agora. Nós estamos aí na era da inteligência artificial, que está cada vez mais forte. Como que vocês percebem esse lado da educação continuada, da educação corporativa, da utilização de ferramentas de inteligência artificial no negócio de vocês, que a gente sabe que não tem como mais fugirmos disso. Eu acredito que a inteligência artificial não vai substituir o ser humano de forma alguma, mas aquele ser humano que souber utilizar, isso é muito bem utilizado, ele vai ter uma produtividade muito maior. E aí, Dani? É exatamente isso. Eu acho que, assim, já tá na onda da inteligência artificial. Quem não surfar essa onda junto vai ficar fora, entendeu? Porque agora tá todo mundo usando. Só que isso que você disse é muito importante. A pessoa tem que saber usar do jeito certo. Então, por exemplo, no nosso caso, até na minha empresa, a gente consegue escalar ainda mais as nossas vendas e até mesmo o que a gente entrega para nossa cliente por conta da inteligência artificial. Então, a gente tem que saber até onde vai usar. Você vai usar para deixar o negócio mais rápido ou para atender essa cliente, por exemplo, 24 horas por dia? Legal. Agora, se for para você utilizar de uma forma que você vai estar
como é que fala? Passando a pessoa para trás, aí já não é é. legal. É a questão da ética, Entendeu? né, Sim, Larissa? é a A questão questão da da ética. Em ética nesse qualquer sentido, né? seara, né? Seja com inteligência artificial ou sem É, inteligência artificial. Mas eu acredito que a inteligência está aí como ferramenta, Com certeza. né? E a gente precisa aprender a usar do jeito certo. e tá ali exatamente para nos auxiliar, para aumentar a nossa produtividade, né? E eu acho importantíssimo isso, Dani, de falar, deixa eu ver onde eu quero usar e qual é o objetivo que eu quero atingir com ela, né? Exato. Então é isso, é para escalar melhor minhas vendas, é para fazer um atendimento, né? E eu acho que isso é E o muito que você falou interessante. antes, ajudar também numa. Ela é um apoio para que ela possa tirar algumas atividades administrativas Uhum. que poderiam ser feitas de outra forma, que não atrapalha o cerne do produto de vocês, e assim nesse sentido, né? Como que vocês duas, como empresárias, como empreendedoras, como profissionais de área, analisam a jornada, eu nem vou falar dupla, a jornada tripla de vocês? Como que é esse processo, Larissa? Olha, eu acho que essa sementinha da empresária, eu acho que isso a gente acostuma a lidar com o trabalho. Eu trabalhei o final de semana inteiro. Eu trabalhei sábado, domingo, 24 horas. É A nossa natural, cabeça né? não Parece. para. O dia do empresário tem 36 horas. Sim, Você trabalha 24 e dorme 12. Pronto, é exatamente. tranquilo. E eu tenho dois universos muito distintos que Sim. eu estou, né, que eu trabalho ali. Então, a advocacia, ela tem muito dessa questão de ter o pós-horário, mas eu consigo organizar uma agenda mais. Porque eu preciso da agenda do fórum, a agenda das minhas empresas que estão trabalhando. Então, eu consigo ter uma agenda um pouco mais. Assim, não é tranquila, mas eu digo assim, com horários, né? Então, de segunda a sexta. Agora, na agência, aí é madrugada, à noite, final de semana. Eu Hora que trabalhei o final dá. de semana inteiro, É. porque os meus clientes vão viajar. E eles precisam resolver Precisam, e no eu horário preciso estar deles, né? auxiliando eles, né, no horário que eles estão embarcando, às vezes fuso horário, eu tô com alguns clientes que estão com fuso horário 7 horas para frente, e eu tenho que estar E como é que muda essa ajudando. chave? Agora eu sou advogada, agora eu estou programando uma viagem. Para mim é muito natural, porque é engraçado, eu nunca tinha parado para pensar assim, será que tem, né, alguma coisa? Mas a minha postura é totalmente diferente, né? Na advocacia eu preciso ter um formalismo maior, eu faço muitas audiências, eu lido com o corporativo, eu lido com sócios, então o meu linguajar é totalmente diferente. A Larissa advogada se veste de Larissa advogada, a Larissa que trabalha com turismo é outra Larissa, né? Então é muito diferente e às vezes eu acho que eu não percebo, mas realmente é quase uma É que virada virou de chave. natural, né? Que É, visão, é né? natural, mas de fato são dois universos muito diferentes, assim, Sim. né? E você, Dani? Olha, no meu caso, eu sou gerente de operações da empresa que eu atuo, no que eu trabalho, né? E eu tenho um time Uhum. que, querendo ou não, depende de mim, precisa do meu auxílio. Então, eu vejo o meu tempo. Por exemplo, eu estando na empresa, eu estou em muitas reuniões e falando com com todos eles, alinhando e tal. Só que fora isso, eu tenho toda a parte estratégica que eu preciso também dar conta. Então, e eu não gosto de deixar ninguém do meu time, né? Descoberto. Eu gosto que eles se desenvolvam e vão fazendo tudo sozinho que eles consigam, mas querendo ou não, eu quero estar junto para ver como que o negócio tá andando. Então, depois disso, que começa ali também a minha parte de, né? No meu caso, não são duas coisas distintas, mas em casa, eu falo assim, gente, eu tô no banho, eu já tô trabalhando, eu já tô fazendo tudo. Parece que a gente não para, Nem nos sonhos, né? nem nos sonhos. Tudo em cima, assim, nesse E, sentido, por né? exemplo, no meu caso, como a gente lida com redes sociais, né, todas as redes sociais, é muito complicado, porque ao mesmo tempo que você tá vendo a rede social, você já tá fazendo bench, né? Você tá olhando outros clientes, concorrentes, ou então o que que tá funcionando, o que que não tá. Então a gente literalmente não para. Então, agora nós vamos bater um papo sobre o nosso seminário do Empretec. Eu acho que foi algo assim muito interessante para Sensacional. todo mundo. Como eu já conversei com alguns outros colegas, eu tenho muitos anos que eu trabalho com educação.
em mais de 46 anos que eu trabalho com educação, sempre ouvi falar desse seminário do Sebrae, porque já atuei na Federação das Indústrias de Minas Gerais, SESI-Senai, no FEComércio Senac e assim por diante. E quando você chega ali e fica uma semana, e aí eu quero mandar um abraço para os nossos facilitadores, né? Nós tivemos o Júnior Pocato, a Beth, o Fecina, e tivemos o apoio também do Carlos, do Daniel, do Gilmar e da Marília. Foram 7 pessoas fantásticas. E a Pâmela do Sebrae, né? A Pâmela é uma pessoa fantástica e ela está hoje coordenando tanto Pouso Alegre como Poços de Caldas, e uma coisa assim muito interessante. E eles nos enganaram, sabiam? Porque quando nós fizemos o pré-seminário pré-técnico, vão ser 60 horas. Não 60 não. horas. Eu acho que nós fizemos 120 horas, viu, Nossa, pessoal? eu acho. Vocês enganaram a gente porque a gente não dormia, tinha 2, 3 horas só. Não comia, Não também. come, não dorme. não fazia nada, né? E eles falavam assim, ó, esquece o mundo lá fora. De que jeito? O mundo estava caindo, você tinha que fazer 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo nesse sentido. Mas meu abraço especial a todos vocês. Vocês foram pessoas fantásticas que nos conduziram nesse sentido. E aí, como foi o primeiro momento de vocês chegando na segunda-feira para iniciar esse seminário PETEC? O que vocês pensavam que ia acontecer lá naquela semana? Olha, eu estava muito curiosa, muito animada. Eu sabia que ia ser algo com bastante carga horária, mas eu não imaginava que fosse ser do jeito que foi, de verdade. Sério, foi uma experiência sensacional. Quando eu cheguei, eu não sabia se a gente ia ter, falando bem ali do dia mesmo, do dia a dia, se fosse ter aulas, se a gente fosse ficar, né, numa parte teórica e talvez uma tarefinha depois, ou se já ia ser uma experiência mão na massa mesmo. E aí foi engraçado que tanto eu quanto todo mundo, né, todo mundo com aqueles olhinhos assim, tá, e aí, o que vai acontecer? E o negócio foi desenrolando de uma tal forma. E é legal tanto que Sim, eles foi muito provocavam a gente, né? Para a gente agir de Sim, algumas formas, de algum foi jeito, muito né? bom. E trazer para dentro aquilo que a gente vivenciava no dia a dia, né, Larissa? Exato. Olha, eu me surpreendi em todos os aspectos do Empretec. Eu também sempre tive vontade de fazer. Já ouvi falar muito bem. Inclusive, gente, o Empretec não é só para Pouso Alegre. Muitos me perguntaram depois que eu saí. É no Brasil inteiro. E eu acho que todo mundo que tem essa vontade de empreender e que já é empresário tem que fazer. É obrigatório fazer o Empretec. Não tem como fugir. É uma experiência que só quem faz... só quem tem essa experiência consegue ter dimensão do que é. Sim. Inclusive, Né? agora, na última semana de outubro, vai ter o Empretec em Poços de Poços, Caldas. sim. As inscrições estão abertas até o dia 19. Quem se interessar, você que está nos ouvindo, nos assistindo, Vale a você pena. que é um empresário, você está querendo ser um empresário também, né? De você iniciar a entender isso, procura o Sebrae lá de Poços de Caldas ou entra na internet e faça essa inscrição, que realmente vale a pena. E eu acho que, só para complementar, a expectativa que a gente tem, eu acho que todo mundo vai ali, a gente tem nas instruções que são 60 horas, aí já eu ficava fazendo o cálculo, mas são 5 dias, 60 horas, divide, essa conta não tá Dá batendo. 12 horas por dia. Bom, mas lá, deve ter algum evento no sábado e eles estão contando, né? Mas realmente Mas não foram muito... 5 dias, começou dias antes, 5 dias antes com o pré-seminário, que fica aquela loucura. Né? Mas é muito legal. E outra coisa que a gente precisa falar é sobre a estrutura, né? Nossa. É impecável. Os facilitadores, eles têm uma didática, né? Né? Eles conhecem o seminário de ponto a ponto. E nós fizemos o primeiro seminário, nós fomos a Isso turma que eu ia falar. 120, 5D, né? E uma coisa que eu achei muito interessante é a tecnologia. Tudo estava dentro de uma plataforma do Sebrae exclusiva. Né? E esse seminário do Empretec, pessoal, é um programa da ONU, onde ela é desenvolvida em todo o mundo, em todos os países, mas aqui no Brasil, a única instituição que está credenciada para ministrar esse seminário é o Sebrae. Né? E o que vocês acharam disso? Tipo assim, chegamos e começamos logo no primeiro dia, temos que criar a famosa empresa CRIA. E ninguém conhece ninguém, poucas pessoas conheciam alguém e cada um se apresenta a ideia dele e depois vão se formando as sociedades que vão terminar daqui 4 dias após. E aí?
Olha, eu acho que foi muito legal aquela parte onde primeiro eles fizeram aquela apresentação, que foi inclusive muito diferente, né? O jeito que Sim. nós nos apresentamos. Mas quando um começou a falar pro outro de como que seriam, qual que era a sua vontade ali de ter empresa, alguns se juntaram com outros queriam dar a sua ideia, foi ali que você tinha que fazer uma escolha. E tudo ali é muito de escolhas, né? E tudo muito rápido. A sinergia foram surgindo, né? Foram. E é tirar da zona do conforto, né? Então, Sim. desde o primeiro segundo que a gente tá ali, a gente a todo momento é tirado da zona de conforto. E é uma coisa que é uma sensação que, como empresário, você vai passar por isso todos os dias. Só que ali você é provocado. Então, às vezes, isso você se prepara pós-seminário para enfrentar de uma outra forma quando você tiver situações que vão te tirar da zona de E é conforto. interessante. Você não tem outra escolha, né? Não tem. E outra coisa, tipo assim, eu não sei se vocês fizeram a mesma coisa, mas quando eu fiz o pré-seminário, eu escrevi muita coisa voltada à minha área de atuação, a educação corporativa, a gestão educacional e outras ações que eu faço, palestras, cursos e tudo. E chego lá na hora, igual você falou, zona de conforto, saia do teu quadrado e vai em outro quadrado. E aí? E para mim foi muito desafiante, porque eu pensei em fazer parte de um grupo, depois vi que era muito próximo, aí o Fecina virou para mim, você não pode fazer parte desse grupo não, procura outro. E aí eu busquei, vi o meu amigo Rafael e a Luciene, né? A Luciene infelizmente não pôde estar com a gente aqui hoje, mas vai ter um novo momento. Mas e aí eles estavam fazendo shots. Pré-treino, pós-treino e de detox. Falei, tá, o que é isso? Aí depois veio, poxa, eu sou formado em educação física, área de atividade física, que legal. E começamos a trabalhar nesse sentido. Então, foi algo muito diferente. E aí, porque a gente sabe que o que vocês acharam sobre as características empreendedoras, as famosas CCS, Os e os comportamentos. comportamentos que a gente tinha que correr atrás? Porque não precisava simplesmente fazer o seminário, você tinha que provar que você entendia aquilo até para você receber o certificado depois. E ganhar cedo. E teve pessoas, né, Dani, que com toda metida, que ganhou tudo, né? Todos os erros nesse sentido, né? Sim. E aí, Dani? Olha, no meu caso, contando um pouquinho, né, da empresa que eu participei, eu acabei indo para uma também, de um amigo que eu fiz ali na hora. Eu acreditei na ideia dele e fui. Só que, gente, como Olha lá, foi... acreditar na ideia, pessoal, olha só. E foi uma coisa muito diferente pra mim, porque foi tudo muito rápido, né? Tudo ali é muito rápido. Então, na hora que a gente tava apresentando, eu tinha algumas ideias que eu tinha gostado mais. Só que ele foi a primeira pessoa que eu comecei a conversar e acabou o tempo. Então, eu já tive que ficar com ele mesmo. Mas beleza. E aí a gente começou de uma ideia, que foi a ideia que ele, né, que eu comprei a ideia dele. Só que eu vi, no meu caso, eu vi que era uma coisa que não daria certo no tempo que a gente tinha. A ideia era sensacional, mas não iria dar tempo. Então eu tive que tomar as rédeas do negócio e falar, vamos mudar o jogo, porque a gente só tem 5 dias. E qual foi o maior desafio durante esses 5 dias dessa empresa? Vocês criarem empresa, criar um produto e falar assim, e agora? O que eu faço? Eu tenho que vender... Eu tenho que fazer e tem tudo. que dar lucro e tem que fazer tudo. E eu sei que tem uma situação bem interessante na tua empresa, né? Que um dos teus sócios teve que viajar para buscar produto, né? E voltar, né? A madrugada toda, né? Ele não quis confiar no tempo do fornecedor, né? Trazer pra gente. E ele falou, eu vou buscar esse negócio. E aí eu falei, poxa, ali a gente não pode perder 1 minuto. Mas foi bom ele ter ido, porque... Ele foi para onde? Pra São Paulo. Foi no dia à noite, viajou madrugada, chegou lá, esperou a loja 60 abrir. horas, não sei da onde, 60 Por horas. isso que eu falo que é 36 dias, tá? 36 horas um dia nosso, sabe? Não, e a gente viveu quanto tempo em uma semana? Nossa, Foi muita 6 meses. coisa, foi muita coisa. Eu só sei que foi muito interessante, porque não é só você vender ou ter lucro, como você disse, mas a gente teve que fazer todo o marketing da coisa, você tinha que conversar com os clientes. Planejar antes, né? E executar, planejar, né? você validar a ideia para ver se ela ia dar certo ou não. Então, se tem uma coisa que acho que a gente fez, foi sair da zona de conforto. Que legal. Porque, gente, que loucura. Foi muito bom. E aí, E eu tinha que Larissa? produzir.
No caso Então, dela. igual eu, tivemos que produzir, tivemos que terceirizar a produção. Eu Olha os produzi processos nesse sentido. tudo. Não dormiu. Então, não Ah, tem não, como. você dormiu umas 8 horas por dia, Ah, tranquilo, claro. né? Com muita Queria, né? tranquilidade. Bom, foi muito interessante. Então, eu ali, logo que já tive uma sacada, eu falei, não, eu vou vender o meu produto. Vou lá, vou apresentar e vamos ver se vai ter alguém que vai querer ser de sócia comigo, né? E aí foi muito legal, porque Logo foram, né? muitas pessoas já me procuraram querendo comprar a minha ideia, né? E aí se juntaram a mim. Então, isso foi muito interessante. Esse trabalho em equipe, você ter que aprender a trabalhar com pessoas que você acabou de conhecer. Cada um é de um jeito. Confiar na pessoa. Confiar, não tem tempo para se programar com muita E você exigência, investe né? realmente. Você tem que investir tempo, dinheiro e é tudo, né? Eu tive ainda que colocar as meninas lá na minha casa, porque eu tive que fazer a produção e a gente também teve um problema com produto, material. Em Pouso Alegre não tem matéria-prima, né? Para fazer o que a gente estava produzindo. E aí tivemos que acreditar também no fornecedor e não chegava, aquela confusão. E olha aqui um dos produtos dela, você que está nos assistindo principalmente, e depois que estiver ouvindo, pode acessar o site. Uma vela aromatizada que é a Sagrada Família. Olha que coisa mais linda. Muito obrigado, Imagina. Rosane. Esse daí foi um produto porque eu tava fazendo os potes, né, de vela aromática de vidro e acabou. Aí eu falei, peraí, tem gente querendo comprar, eu preciso agora pensar numa outra coisa para eu vender. E aí foi que eu tinha um molde da Sagrada Família. Eu falei, vamos fazer na Sagrada Família. E foi um sucesso. E foi coisa linda, maravilhosa. E a empresa, né, você não tem tempo. E aí você tem que pensar. Então, na hora de pensar no que fazer, eu tipo assim, tem que ser uma coisa que eu consiga vender e ter lucro em 5 dias. O que vocês acharam quando a gente fez a atividade de você colocar no mapa Canvas todo esse processo do início, meio e fim, e onde a gente analisa essas coisas? O que foi interessante essa atividade para você? Basicamente te dá visão geral de tudo. Então você visualiza o negócio ali. Então é muito difícil você conseguir ali em pouco tempo conseguir colocar tudo no ar, mas te dá tanta visibilidade que você fala, poxa, isso aqui tem como sair do papel, tem como ser feito. Então te dá muito norte, assim como você disse, tem o começo, mas aí você já vê ali como o que você vai ter que fazer para executar e qual que vai ser o fim disso. Então, eu acho que é muita questão da visibilidade. E aí você tem que bolar as estratégias de forma muito rápida, né? E o seu pensamento muda nessa semana. Às vezes, coisas que a gente tá Você ali tem que pensando... reavaliar a cada momento, né? Cada momento. Então, esse ponto de estratégia, de pensamentos rápidos, isso é muito evoluído durante essa semana de uma forma absurda, né? Igual vocês falaram, produção e outras coisas mais. Igual vocês falaram, matéria-prima, produto, isso não temos aqui de imediato, a gente nem sabe aonde buscar. E quando nós também fizemos esse processo, foi assim, mas onde eu vou comprar isso, aquilo? Aí falamos, vamos produzir nós três. Depois a gente viu que era impossível produzirmos, que a gente tinha que terceirizar. E foi algo assim bem interessante, e a gente utilizar esse lado, porque tudo aquilo que a gente fazia, a gente tinha que pensar, sabe, você que está nos ouvindo, nos assistindo, no aspecto social e no aspecto ambiental. Exato. Então isso é uma coisa, foi muito legal. Como que foi esse exercício para vocês? Eu acho que, como eu tenho 2 empresas, a gente já cria pensando nisso. Legal. Né? Então, eu acho que para mim foi bem natural, foi bem fácil, porque eu já tenho essa cabeça de pensar no social, no meio ambiente. Então, para mim foi muito natural. Não é à toa que a gente ganhou todos os selos lá. Muito orgulho dessas meninas, viu? Mas para mim foi bem natural e eu acho que a vela é uma coisa que hoje em dia tá muito dentro da casa de todo mundo. Não tem uma pessoa que eu conheço que não goste de uma vela, de um cheirinho e em deixa casa. aconchegante, né? Gostoso. Então, aí, né, questão social também, trabalhar com produtos naturais, para que não tenha nenhuma poluição. Enfim, eu acho que isso é muito legal. E qual foi o teu produto, Dani? O meu, a gente revendia. Sim.
Então, quando um dos facilitadores falaram assim, Dani, por que vocês estão querendo criar uma coisa que vai ser tão complexa? A ideia é sensacional, mas para o tempo que vocês têm, não vai dar tempo. Isso. Revender, hoje em dia, é o que mais dá dinheiro, tal. Na hora que ele me falou isso, vai abrindo vários estalos na nossa cabeça. Então, o que eu fiz? A gente revendeu produtos que ninguém comercializa aqui em Pouso Alegre. E são hidratantes, tudo coisas assim de cosméticos, sabonete líquido e tal, mas que remete ao Babalu chiclete. Ah, tá. Então a própria marca teve uma sacada o nome chama Beauty Lu. Então, quando a pessoa olhava a embalagem, já lembrava do chiclete. Ai, que gostoso, remete à infância, sabe, uma nostalgia? E o cheiro era muito gostoso e ele era cruelty free. Então, nesse sentido, eu tive esse cuidado, já que a gente não produziu, de ser um produto vegano, cruelty free e tal. Então, foi o que deu para fazer. Que tivemos que pensar, hein? No Tudo. primeiro dia, no segundo, no Muita terceiro, no coisa. quarto, no Muita quinto. E aí? As características empreendedoras, né? Os comportamentos que a gente CCS, né? Serão 10. Qual foi aquele que foi mais desafiador para vocês? O meu foi busca de oportunidades. Sim. Porque nesse primeiro momento é uma coisa nova e a gente tinha que analisar o mercado. Será que isso que eu estou imaginando e vou idealizar, o mercado vai comprar? E depois o insight, quando estava lá, eu falei assim, como é que eu vou vender isso? Entrei em desespero. Aí eu fui almoçar em casa, falei, não posso almoçar em casa porque não tem tempo. Aí eu tive uma sacada, falei, tem essa pessoa da academia, tem esse pessoal lá do Beach Tênis que eu conheço, e aí eu foquei numa venda B2B. Só foi. Alguma coisa assim nesse sentido. Sim. Como é que foi? Qual é a característica mais desafiadora para vocês? Nós tivemos até que escrever isso, né? Sim. E aí, A minha Dani? foi até mais de uma. Olha, a minha foram 3, tá? Posso falar as 3? Pode. Tranquilo. Vamos lá. A busca de oportunidades e São tudo iniciativas. características empreendedoras. Sim, Né? para mim também foi muito importante, porque eu tive que sair dessa zona mesmo de conforto. Então é aquela coisa de você ir atrás e ter que fazer. E essa tá muito atrelada também à rede de contatos. Sim. Como é importante, meu Deus, a rede de contatos. É muito legal, inclusive, que uma pessoa quer ajudar a outra. Então, a gente não pode ter medo. A gente precisa ir atrás. E a gente precisa de contatos. Então, não é você também pensar, poxa, eu consigo fazer tudo sozinho, ou eu vou dar conta, não quero incomodar ninguém. Não, você não consegue. Então, você precisa dessa rede. Isso. E a outra coisa também foi correr riscos calculados. Sim. É E a gente não uma coisa consegue muito calcular direito. Não consegue, e ainda mais ali na pressão, na velocidade que a gente tinha que fazer as coisas, você teve que aprender e assim mesmo, poxa, eu vou ter que me arriscar nisso. E aí, vamos ver se vai dar certo, se não vai? Eu acho que é essa questão de correr o risco calculado. Que legal. E aí? Bom, Camila, eu vou falar de um outro aspecto desses comportamentos de empreendedores, o que eu trouxe desses comportamentos para as minhas 2 empresas, que eu achei muito interessante e talvez isso até não tenha pensado isso antes de fazer o Empretec e isso aflorou depois que a gente fez o seminário. Primeiro, eu fui tentar trazer esses comportamentos para as 2 empresas, né? Então, pensando na advocacia, eu lido diretamente com empresários. E além de eu me tornar uma melhor empreendedora, eu quis também passar isso para os meus clientes empreendedores. Então, por exemplo, a questão do risco para a advocacia, quando o advogado está conversando com o empreendedor, isso é muito importante. Eu preciso mostrar para ele, olha, aqui tem um risco bem grande, mas vamos calcular esse risco. O que dá para melhorar, para diminuir o seu risco? Pensando num passivo trabalhista, por exemplo, que é o grande terror aí dos empresários, né? Pra você. Exato. E aí eu quis trazer isso, eu falei, olha, eu tenho que ver com a minha cabeça de empreendedora, mas eu preciso que esse empresário que está assumindo esses riscos trabalhistas entenda o risco calculado dele. Então, eu achei muito interessante que eu tenho que trazer isso para eles também, para os meus clientes, né? E na agência, é pensar no
como conquistar o cliente e como que esse cliente permaneça em mim. Então, né, eu acho que isso tudo nesses comportamentos aflorou ali para eu trazer isso para as minhas, né, empresas, e eu acho que os 3 que você falou, para mim, foram os mais difíceis. E às vezes a gente não imagina o quanto nossa rede de contato tá interessada. Às vezes a gente não oferece com medo de, eu vou atrapalhar. Não, né? Tem que realmente E ajudar. você mostrar e colocar dentro do sistema que você realmente fez isso e você pensa dessa forma. E às vezes a gente recebia dos nossos facilitadores, não é isso, é em outro lugar, não é dessa forma, e você é daqui, porque na realidade a gente tinha, além de tudo isso, né, a gente tinha todo esse processo também de você pensar, é igual vocês falaram, né? Ó, é minha empresa, meu produto, e assim, minha vida, como é que vai ser depois daqui, e assim por diante, né? E aí? Não, e aí que fez a gente, por bem ou por mal ali, viver mesmo tudo. Porque Foi como divertido? Foi. Eu acho que eu nunca senti uma prática tão legal, tão assim, um jeito bom de ser feita. Porque a gente ia aprendendo, a gente ia vivendo, mas a gente tinha que materializar isso no aplicativo, né? Como diz você. Então, assim. Ai, não sei, gente. Eu só sei que foi muito enriquecedor. Esses comportamentos empreendedores que a gente né, aprendeu lá é uma coisa que a gente leva para a vida. Todo dia a gente precisa usar coisas desse tipo. E eu fico pensando, agora, qualquer tarefa, qualquer ação que eu tomo, eu já penso se eu tô, sabe? Aquela matriz Onde eu lá, tô, aquela né? planilha, eu falo assim, Matriz será que eu tô Canva. fazendo os passos certos? Porque ajuda muito. Sim. Eu acho que se a gente vai pegando aqueles pontos, não tem como dar errado. Pelo menos o negócio fica mais É o robusto. planejar consciente, né? Sim, sim. É muito legal. Foi muito bom. E é muito intenso, né? Muito É intenso. muito intenso. Chegou na sexta-feira, nossa cabeça, ela tá ali, porque acho que de segunda a sexta, você não sente. Obviamente, você tá exausto, tá cansado, mas você vai se envolvendo com as tarefas. Como um com- empreendedor, né? como Tem que empreendedor. fazer, né? Na hora que deu sábado, gente, eu acordei, parecia que eu tinha ficado uns 3 dias na cachaça, no bar, no micareta. Eu acho que a minha sensação era que eu tava de ressaca, sabe? De tão exausta que eu tava, assim. Mas, assim, com uma bagagem enorme e muito grata por tudo que a gente pôde, Olha né, aí, viver, Beth, né? olha aí, Fecina, olha aí, Júnior, tá vendo só? Pirou a cabeça de todo mundo. Não, fora depois pra gente desacelerar, né? Nossa, Porque a gente fica naquela. Vocês desaceleraram? Então, Ou outra marcha foi colocada para frente da empresa de vocês? olha, eu confesso que sábado e domingo eu não conseguia nem levantar, assim, eu acho que eu tava um pouco vegetando, tipo isso. olha, demorou um pouco para desacelerar, mas de tanto todo mundo falar, inclusive os próprios facilitadores, desacelera. Calma que o mundo lá fora não é na mesma Sim. pegada que a gente tá aqui. O mundo não está preparado para Não isso. está. Então, por mais que você fale assim, vamos, gente, eu cheguei lá no escritório, sabe, tentando, vamos, gente, mas assim, calma também. Então, aí eu fui tentando colocar aos poucos o que a gente teve lá dentro e tô tentando aplicar a cada dia. Que legal. Que legal. Eu acho que esse seminário da Empretec, tipo assim, as pessoas que fazem, você que tem empresário, tem interesse, é importante você passar esse momento, né? Nós estamos citando aqui esses 7 facilitadores que nos ajudaram, e depois das redes sociais passando, eles continuam para tudo quanto é lugar. Eles estão aplicando essas atividades, né? E toda semana eles têm em alguma cidade, seja em qualquer estado do nosso Brasil afora, e é algo assim, olha o que eles estão mexendo. Aqui fomos um grupo de 19 pessoas, né? E foi bem legal. Quem fez parte do teu grupo? Quem fez parte do teu grupo, da tua empresa Cria? E fala o nome da empresa Cria de vocês. A minha foi a Velum, que a gente criou as velas aromáticas, e participou a Valéria e a Grazi, que é de Três Corações, né? Então, foi muito legal, porque além disso, fiz amigas, né? Eu e a Valéria, a gente tem se encontrado, continuamos a parceria, então, além da advogada, de agência de turismo, criou a Velo já? Estamos fazendo velas. Então, olha que legal. Então, com calma, né? Mas outro ritmo, né? ritmo.
Mas criamos um contato muito bom e as três me ajudaram muito. Eu tenho certeza que eu ajudei bastante elas. E realmente é uma ajuda mútua E ali o que a nosso gente grupo fica tinha umas muito 4, 5 próximo. pessoas que não eram de Pouso Alegre, né? Sim. E você? Acho que tinha até mais gente que parecia que não era. Mas foi muito Né? Tinha bom. muita gente que era de fora. No meu caso, foi só eu e o Patrick. O Patrick, ele também não é daqui de Pouso Alegre, ele é um vendedor nato que ele viaja o Brasil, então cada hora ele tá num lugar. E a gente tem um contato muito legal até hoje. Então a gente conversa. Dos produtos que eu vendi, graças a Deus eu vendi muito também. Eu vendi todos. E tem gente que gostou tanto. O pessoal foi me dando um feedback que eles querem que eu continue vendendo. Então eu ainda não comprei, mas sabe quando eu tô pensando? Eu falei, gente, talvez a minha empresa chamava Toque de Cheiro. Toque de cheiro. Eu falei, tô achando que essa Toque de Cheiro vai que aqui pro final do ano Pode agora. ser mais uma empresa. Pode. Vou ser sócia de mais De uma madrugada empresa. ali, a gente, né, quem sabe. Nas 12 horas dos 36, você pode fazer a toque de cheiro Exato. dela, tranquilo, né? Mas eu fiquei muito satisfeita e eu falei, poxa, que legal, né? As pessoas gostarem, dar esse retorno, como disse você, tem gente que quer realmente ajudar. Pessoas que a gente falava, poxa, às vezes tão próxima, mas não vamos incomodar. Imagina, a pessoa quer mais. Então, quem sabe? Então, a empresa que a gente criou, né? Né, Rafael, Luciane, precisamos conversar mais, vocês estão sumidos, hein? É algo que foi muito interessante, além da gente ter que fazer todo o exercício que a gente teve que fazer, foi muito significativo quando a gente estava buscando produto, comprando produto, entregando produto, fazendo isso, aquilo. Aquilo que a gente atingiu fora o seminário. Famílias, nós fizemos um trabalho num bairro bem, entre Que aspas, legal. a palavra não é essa, mais carente, e a gente atingiu algumas famílias ali na produção, que naquela semana foi algo bem legal para eles, né? Eles conseguiram fazer uma renda extra, algo Sim. nesse sentido. E eu acredito que vocês também. O que a empresa de vocês, a Toque de Cheiro e a Velon, vocês puderam perceber, atingir, porque a gente tinha um objetivo macro, né? Se no futuro essas empresas se tornarem empresas reais, são outros processos e vão atingir muito mais pessoas, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Vamos lá, Larissa? Bom, eu acho que qualquer empresa que a gente pense, a gente tá movimentando muita A gente dá gente. tudo, e a gente dá tudo ali, né? de si. É uma movimentação. Então, tem os fornecedores. Foi muito legal, porque a gente precisava das etiquetas. Eu não trouxe o pote que ficou bonitinha de vidro, que foi o nosso produto principal, mas ele ficou uma Já vendeu tudo, né? belezinha, porque tinha vendido tudo lá e eu nem tinha, tanto é que eu tive que criar essa daí de última hora, né? Mas ela ficou muito Olha que bonita legal, e ela linda. tinha uma etiqueta. E quando a gente chegou lá numa empresa de copiadora no centro para ir, a moça ficou encantada porque ela já tinha feito o Empretec. Então ela Olha. ajudou com todo carinho. Não, vamos fazer agora, Olha, vai sair, você vai vira sair uma daqui com a comunidade, Já etiqueta. sabe o quanto é rápido que precisa. Então, assim, outras pessoas que a gente teve que chegar, que já tiveram essa experiência em Pretec, eles cuidaram da gente. Esse foi o Olha, que sentimento, Que sabe? legal. Então foi muito bacana, porque a gente precisava do negócio pra ontem, assim, sempre é isso, né? Isso aí mesmo. E aí ela, não, peraí, eu vou fazer pra vocês, tá aqui e tal. Ela ainda deu uma dica, olha, não faz essa etiqueta, faz essa, porque ela dura mais. Então, assim, foi Que muito legal. legal. O Caio usa no banho todo dia. A Ele vela, dá ele essa tá- ideia. Mas olha, no meu caso, eu queria entregar uma experiência para a pessoa, do início ao fim. Então, eu acho que o produto, não sei, começa pela embalagem. Então, a minha embalagem tinha um marketing sensorial, já tinha um cheirinho, todo um cuidado mesmo, para na hora que a gente vai dar para a pessoa, fala, poxa, que legal, você já olha É um assim, presente, é né? um Embora ela tenha presente. pagado por aquilo, né? Olha o valor Exato. agregado que a gente proporcionou em tão pouco tempo, né? Como Muito, pode, né? muito, eu arrepio só de lembrar. Então, assim, eu acho que tudo começa ali. Já começou na capa, então a pessoa pega, daí ela sente o cheiro. No nosso caso, né, que tudo tinha ali uma coisinha, um cheiro, tal. Ai, foi muito legal. E as pessoas me ajudaram muito também. Quem tava à minha volta?
Eu acho que E legal. amiga, E sabe? entre nós 19 ali, até os 7 facilitadores, eles começaram a adquirir os nossos produtos. Foi. Compraram Então mesmo, era uma coisa assim, belezinha. essa comunidade. Vocês sabem que existe uma comunidade de Empretex do sul de Minas? Não. Ah, é? Existe uma comunidade. É só vocês entrarem na internet, eu já estou fazendo parte, já estou Legal. seguindo e de fazer esse contato. Existe várias comunidades espalhadas pelo Brasil Pelo inteiro. Facebook, que alguma coisa legal. assim? Facebook, Instagram, Olha. LinkedIn. Se a gente buscar lá, eu já estou fazendo parte de alguns e mandando Vou algumas procurar, mensagens. que legal. E é interessante esse espírito de companheirismo, Sim. de motivar o outro, algo Sim. assim nesse sentido, querer saber, mas que legal isso, como que é isso, e assim por diante, né? Sim. Essa experiência de vocês, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Após o Impertec, qual é a paixão que move vocês? Difícil, né? Aprofundado, Profundo. né? Qual a paixão que move vocês? A minha paixão é transformar o conhecimento em aprendizado. E aquele que a gente puder ajudar o outro Era para que isso. ele possa crescer. Sim. Mas qual que é a paixão da Daniela? Qual que é a Uhum. paixão da Larissa dentro das empresas e internamente? Olha, no meu caso, a nossa empresa, assim como eu falei, é transformar vidas. Então, no meu caso, eu fico muito feliz quando a gente está ajudando o outro. A pessoa agradecer por aquilo, sabe quando a pessoa tem um resultado? Então você tira a pessoa da onde ela estava e leva ela para outro. Quantas famílias as tuas patamar. empresas atendem? Tipo assim, quantos colaboradores? Na minha empresa somos em 32 pessoas, 32 colaboradores já. E nesse ano, a gente já impactou a vida de mais de 100 mil clientes. Uau! Então é muita gente, 100 mil mulheres. Siga esse site, depois ela vai lá, porque tem uma quantidade de seguidores incríveis. Então. E já tem muito mais que isso, mas só esse ano 100 mil. Então, poxa, é muito legal quando você fala, quando você vê a pessoa falando, nossa, eu não me olhava no espelho e agora eu estou me olhando. Eu estou me sentindo mais bonita. Eu estou entrando numa roupa que não me servia mais. Eu acho isso muito legal. Então, você estar transformando a vida da pessoa é muito bom. A autoestima vai Autoestima. ser cada vez mais elevada, né? Exato. E no meu caso, que eu estava falando questão de liderança, eu sempre gostei muito de ajudar. Então, se eu puder fazer a pessoa aprender alguma coisa, sabe? Eu gosto de ensinar. Eu acho que eu fui muito da minha tia, que é professora, e aí desde pequenininha eu vi ela ensinando. Então, eu não sou professora, mas eu ensino também. Tudo que eu posso passar, eu gosto de tirar tudo de mim e falo, vai, leva. Em uma palavra, paixão para mim é educação. E para você? Educação transforma. Uma palavra. A Larissa, vai pensando. Peguei a Dani de surpresa. Pegou. Então, pensa, Larissa, você. Eu queria Depois falar você fala, um pouquinho até dessa experiência, né? Do que a gente... Dessa paixão nossa. E eu, como advogada, eu queria muito, e eu sempre trago isso quando eu converso com as pessoas, que eu queria muito desmitificar que eu preciso procurar um advogado quando eu tô com problemas e que já não só ali nessa em parte, tese, né? não tem mais o que fazer. Prevenir? Prevenir. Então, eu sempre falo, eu gosto de fazer uma advocacia preventiva e não litigiosa. Eu quero que não chegue ao judiciário. Então, o meu papel é que as empresas não tenham que brigar no judiciário. Então, antes de tudo, eu gosto de sentar com o empresário, vamos procurar Resolver os riscos a dor antes, né? antes de ter que ir para o litígio. Então, muitos advogados têm ainda nessa cultura de ser litigioso, né? De ir para o judiciário, de brigar. A formação é assim. É assim. E desde que eu me formei, eu sempre busco falar sobre isso, porque as pessoas não... Tem 14 anos. 14 anos. E aí muitas pessoas não falam sobre isso e eu sempre trago para quando a gente pode falar sobre esse assunto. O advogado não é para resolver quando já está no judiciário, ele é para tirar essa possibilidade de chegar no judiciário. Não precisa chegar até lá. Exatamente. Exato. Então, isso é uma das coisas que me move na advocacia. E no turismo, eu viajo junto com meus clientes.
Então, eu tenho Mas você viaja literalmente? Também, também. Delícia. Mas é uma das coisas que sempre me Marcelo movimentou. gosta de viajar com você? Gosto. Mas uma das coisas que sempre me movimentou é a sensação que eu tenho quando eu viajo. É uma cultura que eu agrego na minha vida e eu queria muito passar isso para as pessoas e até para as pessoas que acham que não têm oportunidade de viajar. Porque eu não tenho dinheiro para isso, não tenho tempo para isso. Eu faço com que a pessoa tenha dinheiro e tenha tempo. Porque, nossa, é muito bom. Mas você não falou em uma bom. palavra, sua paixão. A minha paixão é viver. Viver, olha que legal. E A minha é transformar. Olha, tá vendo? Ó, viver é transformar, tá tudo relacionado com o ser humano. Sim. Tudo que a gente faz, a gente pensa em pessoas, né? Evoluir, né? E aquilo que a gente quer de bom pra gente, a gente quer pro outro também, né? Mas o Marcelo tem uma coisa interessante, como é que é esse mundo, né? Fazendo lá, a gente conversando, e eu tenho a minha netinha, que é minha paixão, né? 7 meses, nossa. Eu vi a foto dela ontem. Ontem foi aniversário da minha esposa. Foi muito legal. E a gente reuniu a família toda na cidade ali de Muzambinho. Foi muito legal. E o Marcelo, em um determinado momento, o meu genro, ele virou para a Bárbara e falou assim: o tal falou que lá está fazendo Empretec, um rapaz lá, o Marcelo, e falou que lá tem um vovô babão, né? E o Marcelo tinha um amigo em comum, que é um colega dele de profissão, que é casado com a irmã do meu genro. Então, olha como é que são essas coisas. O mundo é pequeno. Né? Muito pequeno esse mundo nesse pequeno. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Olha como que passa rápido. Nossa, voou. Mas esse espaço aqui, quando vocês desejarem vir com a equipe de vocês, para apresentar as empresas de vocês, os sócios de vocês, ou outros assuntos, é um espaço totalmente aberto. Né? Um espaço que a gente quer construir algo muito significativo e levar a informação para aquele que está nos ouvindo, para aquele que está nos assistindo, para que ele possa ter uma visão bem grande nesse sentido. Né? De entender muito bem isso. O que é ser um empreendedor? O que é ser um empresário? O que é ser uma empresária? O que eu estou fazendo? O que eu estou atingindo? Quais são os benefícios que eu estou trazendo aí para o dia a dia e assim por diante, né? E aí o nosso agradecimento realmente muito grande, né? A Pamela do Sebrae, os nossos facilitadores, né? Principalmente os que eles ficaram mais focados ali, o Fecina, a Beth e o Júnior, né, que são pessoas, não esquecendo dos outros, muito pelo contrário, né, aqueles que ficaram nos observando. E o que será que eles observaram da gente, hein? Não falaram até hoje, né? Nesse sentido, né? E você que é empresário, realmente, procure saber que vale a pena. Eu queria que vocês duas pudessem fazer o pitch de vocês. Normalmente mesmo, do jeito que vocês desejarem, colocar as empresas de vocês, as redes sociais, falar um pouco mais sobre aquilo que realmente faz você levantar todo dia e falar assim: estou transformando pessoas, estou fazendo pessoas viverem, estou vivendo junto com essas pessoas. Sim. Nesse sentido, né? Que vocês podem falar sobre essa experiência, continuar falando dessa experiência que nós tivemos, né? E o que vocês pretendem daqui 5 anos, daqui 10 anos? Olha, no meu caso, daqui 5 anos, eu já quero que a nossa empresa esteja ainda maior, claro, mas que a gente consiga tratar da mulher de forma 360, tudo dentro do nosso aplicativo. Então, a pessoa hoje em dia, a nossa vida é tão corrida, eu acho que assim, se a mulher, ainda mais mulher, a mulher é o centro da casa. Ela tem que dar conta do marido, dos filhos. Lá em casa, minha esposa, com certeza, eu só falo, sim senhora, sempre. Pois é. Só que a gente, às vezes, cuida tanto dos outros, mas esquece da gente. Então, eu quero que essa mulher, ela continue olhando para ela também, e não só para todo mundo. E que ela consiga fazer tudo a um clique no celular dela, com 20 minutinhos por dia. Então, eu quero que a nossa empresa esteja entregando cada vez mais, tudo muito rápido, mas com qualidade e eficiência no nosso aplicativo. E daqui 10 anos... uma coisa bem empreendedora, mas eu quero que a empresa esteja trabalhando por mim, né? Porque até lá eu já quero estar com a minha família construída. Você já quer aposentar daqui 10 anos? Não, mas eu quero que eu veja as coisas andando muito mais, entendeu? Não só eu tendo que estar ali
tão à frente. Pessoas de tudo. formadas, capacitadas para Sim. gerenciar suas empresas, né? Exatamente. Ótimo. Bom, primeiro falando do escritório de advocacia, né? Então, a gente tem muito esse posicionamento de tratar o preventivo. Então, que o empresário veja o escritório como um parceiro, não aquele escritório que a gente só vai procurar quando tiver realmente o litígio. A bomba estourou, é muito mais difícil de resolver. Tá? Então, a gente fazer esse trabalho, então chegar na empresa, conversar com o empreendedor, calcular lembra dos riscos calculados que a gente fez? Sim. Sentar com o empreendedor e falar, vamos calcular os riscos, vamos ver quais são os riscos e assumir, né, ali a responsabilidade de calcular e ver o que dá para ser arrumado, o que a gente vai arrumando aos poucos, né, e simplesmente prevenir. Então, simplesmente chegar com o advogado como um parceiro, né? Para que isso não tenha processos, né? Vamos mitigar os riscos e fazer uma anamnese com o empresário. Então, para o escritório de advocacia, esse é daqui a 5 minha... anos? Perfeito. E aí, obviamente, eu 10 quero, anos? né, daqui 5 anos, que o escritório esteja maior, com mais advogados trabalhando junto com a gente, com mais advogados especializados em cada dor do empresário, para que a gente consiga atender maiores números, né, de empresas aqui na região. E na Libertar, eu tenho muito comigo. Então, o cliente que vem fazer uma viagem comigo, ele vai ser assessorado o tempo todo. Então, eu vou ajudar ele a fazer uma viagem, né, de forma mais personalizada. E daqui 5 anos, eu pretendo muito fazer como se fosse uma equipe de todos os viajantes, uma comunidade, para que todos consigam ali, que para quem gosta mostrar de viajar, as experiências, né? trocar experiências, viajar juntos também. E ajudar o outro, ó, não faz isso, mas siga isso, faça isso. Então eu tenho muita vontade de um futuro aí breve fazer uma comunidade para que todos consigam se ajudar. Que é muito importante hoje em dia, a questão da comunidade. Exato. Né? Então assim, hoje em dia tem muitos viajantes solos, né? Por que não montar uma comunidade para que todos consigam aproveitar o mundo aí de uma melhor maneira? Dani e Larissa, eu quero agora, para terminar, que vocês, se vocês desejarem, né, passe as redes sociais das empresas de vocês, se vocês quiserem, para que os nossos ouvintes e aquele que está nos assistindo, né, possa buscar os serviços de vocês, né, são coisas fantásticas nesse sentido. E que vocês deixassem uma mensagem final para esses que estão nos ouvindo, nos assistindo. Vamos começar com você, Dani? Vamos! Olha, vocês podem me achar pelo Instagram. O meu Instagram é Dani Kaibers. O meu nome é parecido do Kaminski, bem difícil de... Mas é Kaibers com K, tá? E principalmente da nossa empresa. Então, chama Mulher em Forma. Eu já tô seguindo. Já tá? Boa. mulherinforma.app, tá? Ou então, da Poli Tacal. Poli com 2 L's e Y, Tacal. Takao, ó. A Poli é a figura principal da nossa empresa, ela é uma personal trainer de São Paulo, e pelo Instagram dela você consegue conhecer a nossa metodologia. Então, mulherada, venha conhecer. É muito... E nós estamos no mês de Outubro Rosa, né? Exato. Nós fizemos aqui um podcast sobre isso com um especialista, foi muito, muito interessante. Pois é. E aí, pelo Instagram, por exemplo, da Poli, no link da bio, a pessoa pode já conhecer os nossos produtos. Eu sugiro que se você que está querendo ter aí uma transformaçãozinha, já querer perder uns quilinhos em uma semana, você faça o nosso desafio de 7 dias, porque pelo desafio de 7 dias, você já consegue conhecer a nossa metodologia. E aí você consegue ver se vai gostar, se não vai, e aí a partir desse você evolui para o nosso aplicativo. Que legal. Então é isso. E uma mensagem final. E uma mensagem. Você que não fez o Empretec ainda, eu acho que a gente pode primeiro bater nessa tecla. Faça. Eu nunca vi uma coisa tão transformadora como foi o Empretec. E o meu sócio, né, o Thales, ele comentava que o Empretec é melhor que uma pós-graduação. Melhor que um MBA. E sério, realmente eu achei que foi. Então, assim, é uma experiência rápida, só que transformadora. E você sai dali tão melhor,
com tanta mais bagagem que agora você vai estudando, vai absorvendo, vai aplicando, que acho que é para qualquer pessoa mesmo. Então, faça o Empretec e se quiser conversar comigo, eu estou totalmente aberta. Vamos conversar sobre empreendedorismo, vamos conversar sobre transformar a vida das pessoas, estilo de vida saudável, mulheres, Que né? legal. Qualquer coisa, pode me chamar que a gente conversa. Muito legal, Dani. E você, Larissa? Bom, obrigada pela oportunidade, né? Sim. Então, eu tenho o Instagram do escritório, que é Kleber Dantas Advogados, que é com K, tá? Kleber com K. Tem o nosso site, lá no Instagram tem todas as redes. Então, tem LinkedIn, site, tem tudo lá. Sim. E o da minha agência, que chama Libertar Agência. Mentira, é Libertar Viagens. Tá? Então, consegue lá. O logo é rosa e roxo, bem chamativo, então dá fácil de achar. E uma mensagem final, eu vou ter que repetir, Dani, mas é o que a gente precisa falar muitas vezes sobre isso. Empresários, façam a Empretec. Façam a Empretec. Não dá, a gente poderia ficar aqui 20 horas falando sobre a experiência que a gente teve, mas só quem vive ali consegue ter a dimensão do aprendizado e da bagagem que a gente sai de lá. Então, a minha mensagem é essa. Tenha coragem e faça, tá? Às vezes, eu vou até falar uma verdade. Quando você vai fazer a inscrição, eles falam assim, tem certeza que você quer fazer? Isso. Não, você Nem o acha teste que a gente tem que fazer para a gente estar apto ou não a fazer o cartão. Assim, porque lá fica muito claro. É uma semana que você vai ter que esquecer da sua vida real e vai ter que imergir ali. Então, tenha coragem e faça, porque vale a pena. Vale então, mesmo. Eu acho que nós tivemos 7 mentores em uma semana. Né? O Carlos, o Daniel, o Gilmar, a Marília e depois a Beth, o Júnior e o Fecina. Foram mentores fantásticos que nos guiaram, né? E hoje a KSHB Educação Corporativa, né, KSHB Educacional, a gente tem vários produtos que seriam na área de gestão, de inclusive mentoria corporativa, mentoria educacional, cursos, palestras, e após o Empretec foi criada um novo produto da KSHB que em breve eu vou comunicar e vocês, Empretec, serão os primeiros. Que legal! Que a gente vai fazer, que vão ser uma coisa que chama-se Academia de Líderes. Algo muito interessante que a gente vai trabalhar. E você, que faz parte da nossa turma 120, 5D, primeira turma do estado de Minas Gerais, esse espaço aqui está para você. Nós já recebemos aqui o Caio, o Henrique, agora a Larissa, a Dani, vão receber outros mais, e será um prazer, né, receber todos os nossos colegas aqui de Pouso Alegre, aqueles também que não são de Pouso Alegre, né, para contar essa experiência deles, para que a gente possa motivar mais pessoas. Sim. Né, nesse sentido. Um agradecimento muito especial ao Sebrae, em nome da Pamela, por ter facilitado isso. E não precisa o Sebrae estar montando uma turma. Você que é empresário, tem um grupo de pessoas interessadas, vocês podem procurar o Sebrae, montar uma turma e você falar, queremos essa turma fazer o Empretec. E com certeza o Sebrae vão fechar essa coisa nesse sentido. Esse foi mais um episódio da KSHB Educação Corporativa. Um agradecimento muito especial a esse estúdio, que é o nosso parceiro cultural, a G7 Business. É um parceiro assim, muito, muito, muito especial que nós temos no dia a dia. Né? E vocês, né, tutores que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, acompanhem, façam sugestão, coloquem pautas, vocês também voltem mais vezes. Muito obrigada. Quem vocês desejarem aqui, né? E só a fala final para vocês, para os colegas que não vieram aqui, chamem eles. Vem, gente. Só venha, muito gostoso, obrigada mesmo. É muito bom relembrar, né, o que a gente viveu, encontrar pessoas queridas, porque a gente fica realmente ficamos todos próximos, amigos ali. né? Todos amigos, então não tenho por que não vir, venham. E você que é empresário, você precisa ter pares. Sim. Pares próximos ao teu produto, próximos a outras ações, porque na hora de uma dúvida, aquele que vive a mesma dor ou vive a mesma situação. É a rede de contato. A rede de contato, né? O network que nós temos. Então, isso conta muito. Muito obrigado a você que está nos assistindo, nos ouvindo, e esperamos que você curta as nossas páginas. Você poderá assistir esse episódio na página do YouTube da G7 Business e na página do YouTube da KSHB Educacional.
curta, inscreva-se, compartilhe. E se você quiser também vir fazer um podcast, se candidate. Vem aqui, vai ser um prazer recebê-lo. Obrigado a todos vocês. Abraço, gente. Obrigada.